Seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Colina em Foco, o espaço feito para o torcedor raiz do Vasco da Gama, aquele que vibrou com os dribles de Edmundo, as arrancadas de Romário e a classe incomparável de Roberto Dinamite. Aqui, mantemos viva a memória gloriosa do nosso clube e acompanhamos, com seriedade e respeito, cada passo do presente. A notícia de hoje não é das mais animadoras. Os bastidores de São Januário foram agitados por uma situação preocupante, uma briga séria entre o técnico Fernando Diniz e o volante Titi, durante os treinos da equipe. O episódio resultou em discussões acaloradas, tensão no elenco e até mesmo a expulsão do jogador da atividade. Se você quer entender os detalhes desse confronto interno, o que realmente aconteceu no treino, a repercussão dentro do elenco e como esse episódio pode afetar a temporada do Gigante da Colina, já deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Você acha que Diniz fez certo em expulsar Titi? Os treinos do Vasco da Gama em São Januário, nesta semana, foram marcados por um episódio que chamou a atenção de todos. Fernando Diniz e Titi se desentenderam de forma grave durante uma atividade tática. Segundo relatos de bastidores, o volante teria questionado de maneira incisiva algumas instruções dadas por Diniz, o que provocou uma reação imediata do treinador. O tom da conversa rapidamente subiu, transformando-se em uma discussão ríspida diante de jogadores e membros da comissão técnica. Diniz, conhecido por sua intensidade e personalidade forte, não aceitou a contestação. O treinador interrompeu a atividade e ordenou que Titi deixasse o gramado imediatamente, gerando espanto nos companheiros de elenco. O clima, até então de preparação para os próximos compromissos da temporada, tornou-se de tensão. Alguns atletas tentaram intervir, buscando acalmar os ânimos, mas a decisão do treinador já estava tomada. Titi foi expulso da sessão de treinos. Fontes internas afirmam que essa não foi a primeira divergência entre o jogador e o treinador. Em ocasiões anteriores, a forma de cobrança de Diniz já havia incomodado Titi, que por sua vez é conhecido por ter opiniões firmes e não se calar diante de situações que considera injustas. Apesar disso, a intensidade do episódio desta vez surpreendeu. Membros da diretoria foram informados do ocorrido quase imediatamente, e uma reunião de emergência foi convocada para entender os desdobramentos e definir os próximos passos. Até o momento, o Vasco não divulgou nota oficial sobre o caso, mas nos bastidores comenta-se que haverá uma avaliação sobre a postura de ambas as partes. A comissão técnica defende a necessidade de impor disciplina, enquanto alguns jogadores consideram que a situação poderia ter sido administrada de forma mais discreta. O episódio repercutiu rapidamente entre os funcionários do clube e vazou para a imprensa, ampliando o impacto da discussão. Nas redes sociais, torcedores já se dividem, alguns apoiam Diniz pela firmeza, outros acreditam que a expulsão de Titi foi um exagero que pode prejudicar a união do grupo. É importante destacar que Titi é uma peça de confiança de Diniz, com quem já trabalhou em outros clubes. A relação entre ambos, até então vista como sólida, agora passa por seu momento mais delicado. A proximidade entre treinador e atleta sempre foi apontada como um fator positivo na adaptação do jogador ao Vasco. Entretanto, a intensidade da rotina e os resultados abaixo do esperado podem ter contribuído para desgastar a relação. Pessoas próximas ao elenco relatam que, após o episódio, Titi deixou o campo visivelmente irritado e não retornou para as demais atividades programadas do dia. Diniz, por sua vez, encerrou o treino mais cedo do que o previsto. O caso já é considerado um dos momentos mais tensos da atual temporada vascaína e pode ter repercussões significativas no relacionamento do elenco com a comissão técnica. A torcida, sempre atenta, já relembra outros episódios do passado em que divergências internas prejudicaram o rendimento do time. A história do Vasco mostra que, em anos de instabilidade nos bastidores, o desempenho em campo costuma ser afetado. Por outro lado, há quem enxergue o episódio como um sinal de cobrança e de busca por seriedade, características necessárias em momentos decisivos. Para esses torcedores, o gesto de Diniz pode ser interpretado como um recado claro de que ninguém está acima da disciplina do grupo. Ainda assim, especialistas alertam que a exposição pública da briga pode trazer consequências negativas. Em vez de fortalecer a hierarquia, há o risco de dividir o elenco e criar um ambiente de desconfiança. Diante desse cenário, caberá à diretoria agir como mediadora,
buscando um equilíbrio entre o respeito à autoridade do treinador e a preservação do ambiente saudável dentro do elenco. O caso também levanta questões sobre a condução de Diniz em momentos de pressão. Sua intensidade já foi elogiada em diversas passagens, mas também criticada por gerar desgaste nos grupos que comanda. O futuro imediato de Tietê no Vasco pode depender diretamente da condução desse episódio. Caso a situação não seja bem administrada, não se descarta a possibilidade de afastamento temporário ou até mesmo de saída no fim da temporada. Enquanto isso, o elenco segue dividido entre a necessidade de manter o foco nos jogos e a preocupação com os rumos da convivência interna. A partida do próximo fim de semana, portanto, terá não apenas valor esportivo, mas também simbólico. Será um teste de unidade para o grupo. E você, vascaíno, o que você achou dessa notícia? Como essa situação pode afetar tecnicamente o Vasco da Gama? Aqui no Gigante da Colina em Foco, queremos saber sua opinião sincera. Comente aqui embaixo o que você acha dessa situação e como isso pode impactar o time como um todo. Aproveita e fortalece o canal com sua inscrição, deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos vascaínos. Informação e debate com seriedade, você encontra aqui. O desentendimento entre Fernando Diniz e Tite representa muito mais do que uma simples briga de treino. É um acontecimento que pode influenciar diretamente a coesão e o rendimento do Vasco na temporada. Do ponto de vista disciplinar, a atitude de Diniz reafirma sua autoridade, mostrando que não tolerará questionamentos em público. Essa postura pode fortalecer sua imagem perante parte do elenco, mas também pode criar um clima de medo e desconforto. Já sob a ótica do jogador, Tite se sente injustiçado pela maneira como foi tratado. O volante, acostumado a ser um atleta de confiança do treinador, agora enfrenta uma quebra de confiança que pode impactar sua motivação e desempenho. A relação entre técnico e jogador é fundamental para a harmonia do grupo. Quando essa confiança se rompe, os efeitos podem se espalhar por todo o vestiário, criando divisões internas. O Vasco vive uma temporada de reconstrução, e a estabilidade emocional do elenco é tão importante quanto a preparação física e tática. Episódios como esse, portanto, podem minar o ambiente e comprometer objetivos maiores. Do ponto de vista técnico, Tite é uma peça versátil, capaz de desempenhar múltiplas funções no meio-campo. Sua ausência ou queda de rendimento pode obrigar Diniz a alterar o esquema de jogo, sacrificando a fluidez que busca implementar. Além disso, o elenco não possui muitas opções com as mesmas características do jogador, o que aumenta o impacto de um eventual afastamento. Historicamente, o Vasco já enfrentou crises internas que repercutiram no campo. Relembrar esses episódios serve de alerta para que a diretoria não permita que a situação atual se prolongue. Por outro lado, a cobrança pública pode ter efeito pedagógico, estimulando os demais atletas a manterem disciplina e foco nas orientações da comissão técnica. Entretanto, é preciso cuidado, a linha entre cobrança e humilhação é tênue, e a forma como os jogadores interpretarem o episódio definirá se haverá união ou desunião. A imprensa esportiva certamente explorará o caso, aumentando a pressão externa sobre clube e elenco. Quanto mais prolongada for a crise, maior será a exposição negativa. Nesse contexto, a comunicação do Vasco com sua torcida será decisiva. Uma nota oficial, um gesto de reconciliação ou mesmo um pedido de desculpas público pode ajudar a amenizar os efeitos. A médio prazo, a diretoria precisa avaliar se Diniz terá liberdade para gerir o elenco como bem entender ou se será necessário impor limites para evitar novos conflitos. Outro ponto relevante é a imagem do clube perante possíveis reforços. Jogadores interessados em vir para o Vasco observarão como a situação é tratada, e isso pode influenciar suas decisões. Do lado da torcida, a divisão de opiniões também é preocupante. Em momentos de instabilidade, a pressão das arquibancadas pode aumentar, exigindo soluções rápidas e claras. A história do Vasco é marcada por superações e momentos em que a união fez a diferença. Transformar esse episódio em aprendizado pode ser uma forma de resgatar essa tradição. Por fim, a forma como Diniz e Tite irão lidar com o episódio nos próximos dias será determinante. Uma reconciliação pública pode fortalecer o grupo, enquanto a manutenção da rivalidade pode fragilizá-lo. O impacto psicológico também não pode ser ignorado.
Jogadores mais jovens podem sentir insegurança diante da tensão entre treinador e um dos líderes do elenco. Em resumo, o episódio é um divisor de águas, pode marcar uma virada de disciplina e foco rumo à recuperação da temporada ou, em contrapartida, ser lembrado como o início de uma crise interna capaz de comprometer os resultados. Essa foi mais uma cobertura completa do Gigante da Colina em Foco, trazendo todos os bastidores das notícias mais quentes e suas consequências para o nosso Vascão. Se você chegou até aqui, fortaleça o canal com seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos vascaínos. Sua participação é essencial para mantermos nossa comunidade forte e bem informada. Nos vemos no próximo vídeo com mais notícias quentes, sempre com respeito à história e à paixão do torcedor do Gigante. Aqui é Vascão, com informação séria e conteúdo de verdade.